Nesse segundo vídeo sobre as questões técnicas da ressonância magnética do pé e do tornozelo, nós vamos falar sobre o posicionamento. E o posicionamento é fundamental para os exames de músculo esquelético e ele é mais complexo do que parece porque existem uma infinidade de possibilidades. Existe o posicionamento do paciente em relação ao equipamento da ressonância magnética, ao magneto, do paciente em relação à bobina específica, e do paciente em relação à sua própria anatomia. No caso dos exames de pé e tornozelo, o posicionamento do paciente em relação ao magneto não costuma trazer problemas porque é fácil colocar a estrutura de interesse no centro do magneto, uma vez que a bobina também a gente consegue colocar no centro do magneto. O posicionamento em relação ao equipamento, ele é mais crítico nos exames de membro superior. No membro inferior, isso não costuma trazer muito problema. Mas a gente costuma ter problema em relação ao posicionamento no tornozelo e do pé na bobina. Até porque existe uma infinidade de modelos de bobina e cada bobina tem as suas particularidades. Mas como regra geral, a gente precisa colocar a estrutura de interesse no centro da bobina. Em relação ao posicionamento dos exames de tornozelo, o ideal é que a gente tenha uma imagem como essa aqui, em que a porção distal da perna, né, que a gente se localiza olhando aqui para a tíbia, ela faz 90 graus com a região plantar. Um problema comum que a gente vê no dia a dia é o paciente ficar assim, com o pé caído. E isso a gente vê em graus variáveis. E qual é o problema disso? É que fica mais difícil que a gente faça as marcações respeitando a anatomia de cada estrutura. Bom, em relação ao pé, uma discussão é como é melhor fazer o pé? Em decúbito dorsal ou decúbito ventral? Essa discussão ela surgiu lá pelos anos de 2003, com a publicação desse artigo, em que ele mostra que o neuroma de Morton, né, que é esse espessamento aqui tecidual nodular, seguindo o feixe vascular-nervoso, que a gente vê principalmente subjacente aqui ao terceiro espaço interdigital, né, entre as cabeças do terceiro e quarto metatarso, ele fica muito mais evidente com os pacientes em decúbito ventral. No decúbito dorsal, esse tecido fica mais mal definido e escondido aqui no espaço interdigital. No decúbito ventral, ele é empurrado para o coxim plantar. Isso facilita muito a sua identificação. A gente teve um caso aqui dessa paciente que, por outro motivo, ela precisou voltar para complemento. E ela fez o exame do pé na bobina chaminé, que é onde se faz os exames de tornozelo. Então, ela tinha tornozelo e pé, foi feito tudo na mesma posição. Então, esse aqui é um coronal com o pé feito nessa bobina e o paciente em decúbito dorsal. Quando ela voltou para complemento, a gente pediu que ela ficasse em decúbito ventral. Então, a mesma paciente, só mudando o decúbito com a diferença de alguns dias. Então, essa paciente tinha esse tecidinho aqui discreto, espremido entre as cabeças, que se manteve assim, mas olhando aqui para o terceiro espaço interdigital, a gente vê que aqui tinha esse tecido alongado, que ficou muito mais evidente, e que aqui ficou exprimido, e aqui ele foi para a região plantar. Então, aqui a gente tem muito mais certeza que essa paciente tem o neuroma de Morton no terceiro espaço, e fica muito mais difícil avaliar as dimensões desse neuroma de Morton. Então, o decúbito ventral realmente, para neuroma de Morton, faz muita diferença. E aí a questão que muita gente pergunta é que, mas se o paciente tiver o exame de tornozelo e pé, a gente vai ficar mudando de bobina? Aí eu acho que cai na questão do bom senso, né? Se o paciente está fazendo o exame de tornozelo e pé, é um paciente idoso, com muita dificuldade de posicionamento, e a indicação não é para o antepé, e não tem suspeita de neuroma de Morton, como nesse caso, que foi pedido tornozelo e pé, e a questão aqui era mais uma clínica no médio pé, você pode fazer o tornozelo e pé na bobina chaminé. Você ganha tempo e aproveita que existe essa bobina. Mas se o paciente tem clínica no antepé, dor no antepé ou suspeita de neuroma de Morton, eu acho que vale a pena mudar o posicionamento, mesmo que tenha essa bobina. Faz o tornozelo nessa bobina, em decúbito dorsal, e troca o paciente para decúbito ventral e faz o pé decúbito ventral. É o que a gente faz na nossa rotina justamente para otimizar
o diagnóstico do neuroma de Morton e das alterações no antepé. E um artefato que tem relação com o posicionamento é esse artefato aqui, em que você vê uma sombra, né, que parece até uma dobra, mas que na verdade não é bem uma dobra. Esse artefato acontece porque, dependendo do equipamento, dependendo da bobina, você também pega sinal do membro contralateral. Então, se você deixar os pés muito juntinhos e sem nenhuma separação, você pode pegar sinal do outro pé. E esse pé contralateral, ele se manifesta como essa dobra. Então, quando a gente faz exame dos membros inferiores, porque isso também pode acontecer com o joelho, o ideal é que você afaste um membro do outro, coloque alguma separação, ou até mesmo que você tire a estrutura do mesmo plano. Isso evita esse artefato. Bom, isso é o que a gente tinha para falar sobre o posicionamento, e no próximo vídeo a gente vai discutir a marcação dos planos do tornozelo. Até lá!